E hoje eu vou levá-los, vamos juntos, a capítulo 3, versículo 5, onde o sábio diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Primeiro, são três revelações rápidas. A primeira é que o texto deixa claro, ele fala, né, da fé como componente presente na constituição da psique humana. Fala da fé como componente presente na constituição da psique humana. O texto está dizendo: confia no Senhor de todo o coração, não te estribes no teu próprio conhecimento. Ele está dizendo, ou você confia no Senhor, ou você confia em si mesmo, no seu próprio conhecimento. Não existe o fato de alguém não confiar. Ou você tem fé em Deus, ou você tem fé em si mesmo, ou você tem fé na lua, ou você tem fé no gnomo, ou você tem fé no que quiser. Não existe numa criatura criada pelo nosso Deus que na qual não exista e não se haja a prática da fé. Todos nós somos seres de fé. O uso dessa fé é que é diferente em cada um de nós. Então não existe o não crer, todos cremos, inclusive quando o assunto é ateísmo e crença. O crente, ele crê na existência de Deus. O ateu crê na inexistência de Deus. Ambos estão no exercício da fé. Fé na existência, fé na inexistência, mas ambos exercitando fé. Tanto como aquele que tem fé não pode provar a existência de Deus, aquele que não crê na existência dele também não pode provar. O ateu e o crente são irmãos de fé. O uso dessa fé é que é diferente. Então, todas as criaturas do Altíssimo são dotados de fé. Segundo, o texto fala de uma fé destituída de integralidade. Ele está dizendo: confia no Senhor de todo o coração. Ele está dizendo: você tem fé no Senhor? Você é daqueles que confiam no Senhor? Sim, eu sou daqueles. Pois bem, se o é de fato, de verdade, a tua fé vai ser uma fé integralizada, dotada de integralidade. Não existe confio mais ou menos, confio 90%, confio 10%, já confiei mais, confio menos. Ou confia ou não confia. Sim, sim, não, não. Ele fala que a fé gerada pelo Senhor, no Senhor, ela é integral, ela é integralizada. Então a fé, essa é a fé que é aquela que a respeito da qual o Evangelho fala. Fé gerada pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O problema, amados, é que hoje, sem que se admita, nós temos uma geração de crentes cuja fé não foi gerada pela palavra. Ela não entrou pelos ouvidos, ela entrou pelos olhos. É gente que diz que crê porque viu o milagre. É gente que diz que crê porque viu o fenomenológico acontecendo. É gente que acredita que diz que crê porque foi curado. É gente que acredita porque disseram que ia acontecer, aconteceu. Então esse é o tipo de fé que entra pelos olhos. Não é a fé que vem pela palavra. Essa fé que vem pelos olhos, ela vai da mesma forma. Ela é aquela fé que faz a pessoa dizer: eu creio que o milagre pode acontecer. Pois é, mas se o milagre não acontecer, ele se revolta, ele se rebela e abandona a comunhão com Deus. Essa fé é ineficaz. A fé que não é dotada de integralidade é ineficaz. É desse tipo de fé, gente, que nascem os decepcionados com Deus, os frustrados com Deus. É dessa fé que nascem os que dizem que não creem hoje. Aí eu fico perguntando, como é que eu posso me decepcionar com um ser que é perfeito? Como é que eu posso me frustrar com um Deus que é perfeito? Ora, é porque não é com Deus a minha frustração. É com Deus que eu criei na minha imaginação a partir dessa fé que eu imaginei ter, mas que não foi gerada pela palavra. Fala de uma fé destituída de integralidade. A fé de Deus é fé gerada pela palavra.
Portanto, se a fé vem pelo ouvir, não existe gente que tem fé que seja um analfabeto bíblico, porque ele começou na palavra, não é? E o princípio da sabedoria é o temor, como nós já falamos aqui. Então fala de uma fé destituída de integralidade. Por último, esse texto fala de um falso intelectualismo substitutivo. Falso intelectualismo substitutivo. Está dizendo, confia no Senhor de todo o coração e não, isso é imperativo, é ordem, não te estribes no teu próprio conhecimento. Ele fala de um conhecimento, um autoconhecimento, que se torna substituto da confiança em Deus. É um falso intelectualismo substitutivo. E por que é um falso intelectualismo? Porque todo conhecimento que te afasta de Deus, que é a fonte de todo conhecimento, não é verdadeiro conhecimento. Isso é falso. Isso é autossabotagem. E por que a gente não pode se estribar no nosso próprio conhecimento, gente? Porque grande parte do que diz respeito à espiritualidade, grande parte do que diz respeito a Deus, Espírito Santo, sua vontade sobre nós, seu senhorio sobre a terra e sobre a criação, quase tudo que diz respeito a Deus, a gente não adquire por conhecimento humano, a gente não adquire por intelecto humano, é revelação. Paulo fala em Efésios capítulo 3 que ele dá graças a Deus porque Deus revelou a ele saberes que estavam ocultos desde os tempos eternos. E ele fala que são conhecimentos insondáveis, conhecimentos incompreensíveis. E a pergunta que eu faço é, Paulo, se esse conhecimento que Deus te deu é incompreensível, se esses saberes são insondáveis, como, se são incompreensíveis, você compreendeu? É porque ele pôde compreender porque foi revelação do Altíssimo. Não foi a filosofia de Paulo, não foi a teologia de Paulo. Foi revelação. O que a gente sabe de Deus só sabe porque ele se revelou a nós. Então, há um texto na oração de Jesus que diz: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultastes estas coisas, as tuas coisas, aos sábios e entendidos, revelastes aos pequeninos. Ele está dizendo, se você imagina conhecer Deus através da sua filosofia, da sua teologia, do seu intelectismo, o que você vai encontrar é um Deus criado pela tua própria imaginação e projeção, mas não o Deus criador. É impressionante como os acadêmicos se impressionam quando entram na academia. Por exemplo, os meninos e meninas, ou os velhos e velhas que começam a estudar teologia, eles ficam absolutamente encantados pelo novo conhecimento. É impressionante como eles ficam impressionados com esse conhecimento. Eles se enchem e passam a se achar os tais. Pois é, essa letra que te impressiona não é a letra que te revela Deus, não. É a letra que te revela caminhos para Ele, que te leva à palavra. E é por causa desses saberes que, mal utilizados, a gente vê tanta gente que passou a estudar abandonando Deus. Aí nós vemos uma tristeza nessa geração, né? Triste essa geração que, porque agora imagina conhecer, perde a fé e acha que ficou inteligente. É a mesma geração que abandona a igreja e acha que evoluiu. Pois é, porque foi vítima do seu falso intelectualismo. Então, meu irmão, guarda no teu coração. Conhecimento não me aproxima de Deus, não. Porque eu só posso me aproximar de Deus pela revelação que Ele faz a mim, é quando Ele se dá a mim. Vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Ninguém pode vir ao Pai se meu Pai não o trouxer. Então, não é o que eu sei que me levou a Ele. É o que Ele sabe de mim que o trouxe a mim. É graça, é misericórdia. Então guarda no seu coração para esse dia, irmão. Não existe ser humano sem fé.
Mas existe fé que é destituída de integralidade. Fé que não é total. E essa fé é ineficaz para gerar vida, para nos encher de Deus. E cuidado com o falso intelectualismo. Não te estribes no teu próprio conhecimento. Confia em Deus. Se você tem fé, use ela corretamente. Porque a fé é a vitória que vence o mundo, que nos faz vencer no mundo, que faz a gente se vencer, que faz a gente dizer, vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. Sem verborragias, sem discursos mentirosos, mas vivê-lo de fato e de verdade. Que Ele te abençoe com essa fé, que é fé nele e não em si mesmo. Deus abençoe vocês, que esse dia seja um dia de muito boas notícias.